Ao final de hoje, então, entenderia um pouco melhor sobre o que significa mudança metafórica. Isso no contexto de sociolinguística. Então, estou construindo uma playlist por aqui sobre sociolinguística, ou seja, a relação entre sociedade e língua, e o livro texto base é esse aqui, o primeiro que eu estou usando, né? Estou quase finalizando, inclusive, e logo começaria o segundo livro. Então, sociolinguística, né? No que se refere à mudança metafórica, mas até chegarmos a esse conceito do que seja mudança metafórica, passaria pelo conceito do que seja formalidade e informalidade também. Lembrando que isso que estou me referindo aqui refere-se à sociolinguística, mas o conceito específico sobre contexto social ou situação. Isso tentando entender a variação social, né? A variação linguística do ponto de vista social, porque a variação linguística ela pode ocorrer de duas maneiras básicas, variação diastrática ou então variação social e a variação geográfica ou então diatópica. Então a variação linguística ela ocorre pela geografia ou por motivos sociais. Quando é pelo motivo social ou pelos motivos sociais, essa variação ocorre por meio da classe social, por meio da idade, por meio do gênero, sexo ou então por meio da situação ou contexto social. Então, a ideia do que seja mudança metafórica, formalidade e informalidade tem a ver com o contexto social. Vamos ao texto. Fishman, um autor de 1972, assim se pronuncia: uma situação, ou seja, um contexto social, é definida pela ocorrência de dois ou mais interlocutores mutuamente relacionados de uma maneira determinada, comunicando sobre um determinado tópico em contexto determinado. Uma definição desse tipo possibilita descrever os padrões de uma determinada sociedade com respeito ao uso das variedades linguísticas, isto é, qual o comportamento linguístico adequado às situações em que se encontram os falantes. Existe uma adequação para cada momento linguístico, ou para cada situação, a situação social. Consideremos, por exemplo, a situação de uma defesa de tese e a comemoração que se segue à aprovação dessa tese, que envolve as mesmas pessoas. As diferenças existentes entre as duas situações, tema das conversas local, etc., podem fazer com que uma sociedade considere adequado utilizar variedades linguísticas diferentes ou a mesma. Segue-se, então, que cada grupo social estabelece um contínuo de situações cujos polos extremos e opostos são representados pela formalidade e informalidade. Então, veja, de acordo com a situação social, usa-se a língua de um ponto de vista formal ou informal. Em nossa sociedade, conferências, entrevistas para obtenção de emprego, solicitação de informação a um desconhecido, contato entre vendedores e clientes são, em geral, vistos como situações formais. Então, isso é uma construção social. Já situações como passeatas, mesas redondas sobre esporte, bate-papo em bar, festa de Natal nas empresas são definidas como informais. As variedades linguísticas utilizadas pelos participantes das situações devem corresponder às expectativas sociais. Então, as variedades linguísticas elas ocorrem por conta das expectativas que as pessoas criam com relação àquele contexto. As expectativas sociais convencionais. O falante que não atender às convenções pode receber algum tipo de, abre aspas, punição, fecha aspas, representado, por exemplo, por um franzir de sobrancelha. Imagine que eu estou num contexto, aqui gravando um vídeo, que não seja aceito nesse contexto. Então eu diga algo que realmente as pessoas esperam algo dessa situação e que eu não corresponda a essa expectativa. É muito comum que as pessoas vão reagir de certa maneira, né? Por meio de gesto ou por meio de algum comentário, alguma coisa. Então é isso que ele está tentando nos dizer aqui, essa punição social. E para finalizar então esse vídeo, há um tipo de interação social particular, interação social, em que um falante decide mudar de variedade linguística sem que tenha ocorrido mudança de situação. Então não ocorreu uma mudança de situação. É o que Fishman, em 1972, chama de mudança metafórica. Então veja, não ocorreu uma mudança social. De situação, né? Um bom exemplo é uma conversa em que o pai interroga a filha nos seguintes termos, abre aspas, aonde a senhora pensa que vai, fecha aspas, isso é uma interrogação, em que o uso da forma de tratamento, entre aspas, senhora, está obviamente carregado de ironia. Então veja que não houve uma mudança de situação social, mas sim uma mudança metafórica naquele momento. Bom, então eu fico por aqui. No próximo quero continuar tratando sobre essa temática de contexto social ou situação social para entender melhor por que ocorre a variação linguística do ponto de vista social, né? Aprende-se a falar na convivência. Próximo vídeo.